Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Ávila e hoje vamos trabalhar com o nosso problema 2. Estamos numa semana especial, que é a semana UERJ, onde vamos trazer bastantes problemas e revisões de conteúdos importantíssimos para o vestibular que vocês irão prestar. A gente sugere que você dê uma lida nesse enunciado, está disponibilizado lá no Instagram, né? Tentem resolver e depois venham assistir essa resolução maravilhosa, com dicas interessantes, com truques. Vamos lá? Está preparado? Muito bem. O nosso problema 2 diz que Juarez completou seu álbum Campeões de Todas as Copas. As figurinhas desse álbum são vendidas em pacotes que contém 6 figurinhas cada um. Ao valor, cada pacote vendido ao valor de R$ 6,40. Se ele contasse todas as suas figurinhas de 40 em 40, de 16 em 16 ou de 28 em 28, sobrariam respectivamente 26, 2 e 14 figurinhas. Podemos concluir que o nosso amigo gastou em reais para completar o seu álbum um mínimo de... Então nós queremos descobrir quanto foi que ele gastou no mínimo para poder satisfazer a essas condições. Então vamos considerar que esse nosso amigo Juarez, ele dispusesse de um total de N figurinhas. Então, ele possui um total de N figurinhas. Aí ele pegou essas figurinhas e foi separá-las e foi contá-las de 40 em 40. Ele verificou que ao contá-las de 40 em 40, sobravam 26 figurinhas. Então ele pegou, separou um bolinho de 40, outro de 40, outro de 40, e no final sobraram 26. Ou seja, ele pegou essa quantidade N de figurinhas e foi dividindo de 40 em 40, fazendo bolinhos de 40 figurinhas cada. E vamos supor que ele tenha conseguido fazer um total de X bolinhos completos, 40 figurinhas. Ele observou que sobraram 26 figurinhas, que não davam para ele formar um novo bolinho, um novo grupo, um novo conjunto de 40. Tranquilo? Depois ele pegou essas N figurinhas e resolveu separá-las em grupinhos de 16 em 16. Então ele pegou as N figurinhas e dividiu em bolinhos, em grupinhos de 16 em 16. Então ele pegou 16, mais 16, mais 16, papapá. Vamos supor que ele tenha conseguido formar Y, conjuntos completos, com 16 figurinhas cada. Ele observou que aí haviam sobrado 2 figurinhas. E mais uma tentativa, né? Ele pegou as N figurinhas que ele dispunha e agora resolveu separá-las em grupinhos de 28 em 28. Então ele pegou 28, mais 28, mais 20, quer dizer, dividiu por 28. Vamos supor que ele tenha obtido um total de Z grupinhos completos e houve uma sobra de 14 figurinhas. A pergunta é, qual é o número mínimo, né, de figurinhas que ele teve que comprar? Quer dizer, ele quer saber o gasto mínimo. Ele gasta menos, tem que comprar menos. Qual é o valor mínimo de N que satisfará essas 3 condições? Bom, meus queridos, esta divisão, ela não é exata. Nem essa, nenhuma delas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o N não é divisível por 40. Quer dizer, o N não é múltiplo de 40, nem tampouco de 16, e também não é múltiplo de 28. Então, N não é múltiplo de 40, nem de 16 e nem de 28. Por quê? Porque as divisões são inexatas. O resto de cada uma delas não é zero. No nosso primeiro problema, eu sugiro, se você não assistiu à resolução do problema 1, dá uma espiadinha lá que tem coisa bem interessante. E nessa resolução do problema 1,
eu mostrei uma dica bem legal de como você pode transformar uma divisão inexata em exata. Tem dica, tem truque. E eu apresentei isso aí para vocês. Então, sugiro que você dê uma espiadinha na resolução do nosso probleminha de número 1. Ah, eu não tive tempo, eu prometo que vou assistir. Mas agora, já que para quem não assistiu, eu vou fazer aqui um flashback, uma rapidinha aqui, só para vocês lembrarem, para quem já viu e para quem não viu, poder se acercar dessa solução que é muito interessante, tá? Então, vamos considerar, por exemplo, que eu tivesse que dividir o número 41, por exemplo, por 7. 41 divididos por 7 vai dar 5 inteiros de quociente, 5 vezes 7, 35, resto 6. Então, essa é uma divisão inexata, porque o resto é diferente de zero. E aí eu mostrei para você que havia duas opções de nós transformarmos uma divisão inexata em exata. Primeira opção, notem que há aqui um resto de 6 unidades. E o que é resto? Resto é aquilo que sobra. Raciocina comigo. Se eu subtrair aquilo que sobra, você concorda que não vai sobrar mais nada? Então essa é a dica para a primeira maneira de você transformar uma divisão inexata em exata. É você pegar o dividendo e dele subtrair o resto. Então eu vou pegar o nosso dividendo, que é 41, e vou subtrair o resto 6. Quando eu fizer 41 menos 6, vai dar 35. Divididos por 7, nota que se mantém o quociente e o resto passou a ser zero. Se eu tirei 6 do dividendo, o resto também perde 6. 6 perdeu 6, não sobrou nada. A divisão ficou exata. Então esta é a primeira saída. Ela é até bem lógica. Tira o resto e não vai ter resto, não vai sobrar nada. A divisão passa a ser exata. Tá tranquilo até aí? Conferiu? Bom, vamos ver então a segunda opção. Essa já tem que pensar um pouquinho mais. Essa já é uma dica legal. Em vez de você subtrair o resto do dividendo, você vai somar ao dividendo o que falta ao resto para completar o divisor. E essa foi complicada. Vamos com calma, vamos com calma. O resto é 6. O divisor é 7. 6 para completar 7, falta quanto? Uma unidade. Então você vai pegar e vai somar uma unidade ao dividendo. Então teremos 41 mais 1, 42. Quando eu for dividir por 7, o quociente aumenta de uma unidade e o resto passa a ser zero. E a divisão passa a ser exata. Então, meus queridos, essas são as duas dicas, os dois truques que você deve utilizar para transformar uma divisão inexata em exata. Primeira opção, subtrai o resto do dividendo. A divisão vai ficar exata e o quociente não se altera. Segunda opção, adicione ao dividendo o que falta ao resto para completar o divisor. A divisão também fica exata e o quociente aumenta de uma unidade. Tá tranquilo? Então, voltando ao nosso problema, por que você falou isso? Vamos lá. Vimos que o n não é múltiplo de 40. Por quê? Porque a divisão não é exata. Pergunto a vocês, à luz daquilo que eu acabei de mostrar, quais são as duas opções que eu tenho para transformar essa divisão inexata em exata? Pensa aí. O que vocês acham? São duas opções. Primeira opção qual é? Eu vou subtrair do dividendo, que é o n, eu vou subtrair o resto. Então eu vou pegar o n e vou subtrair 26 unidades. Tá tranquilo? Qual é a outra opção? Em vez de subtrair, eu vou o quê? Eu vou somar ao dividendo o que falta ao resto para completar o divisor. 26 para 40, falta o quê? Faltam 14 unidades.
Então, se eu somar 14 unidades ao nosso dividendo, a divisão também fica exata. Ah, por que, Ávila? Vimos ali, mas voltando para cá, se eu somar 14 ao dividendo, o resto também vai ganhar 14 unidades. 26 mais 14, 40. 40 vai dar para dividir por 40. Vai dar um resto zero e vai mais um para o quociente. Por isso que quando eu somo, o quociente aumenta de uma unidade. Tranquilo? Bom, então essas duas opções. Ou eu subtraio 26 do N, ou eu somo 14. Vamos ver na segunda continha, essa também é uma divisão inexata. O N não é múltiplo de 16. Como é que eu posso transformar em exata? São as duas opções. Primeira opção, eu vou subtrair do dividendo o resto. Menos 2. Segunda opção, eu vou adicionar ao dividendo o que falta ao resto para completar o divisor. 2 para 16, faltam 14 unidades. Tranquilo? E como é que eu posso transformar essa terceira divisão de inexata em exata? São as duas mesmas opções. Primeiro, eu posso subtrair do N o resto, menos 14 unidades. Segunda opção, eu posso adicionar ao dividendo o que falta ao resto para completar o divisor. 14 para completar 28, faltam quanto? 14 unidades. E agora, como é que eu vou optar, como é que eu vou decidir se eu subtraio ou se eu somo? Aí vai entrar o nosso bom senso. Aí vamos raciocinar. Ver se esses números que aparecem aqui te chamam a atenção por algum detalhe. Então vamos lá. Para a primeira divisão ficar exata, ou eu tiro 26, ou eu somo 14. Para a segunda divisão ficar exata, ou eu tiro 2, ou eu somo 14. Para a terceira divisão ficar exata, ou eu tiro 14, ou eu somo 14. E o que você acha, então, que eu devo subtrair ou que eu devo somar? Se você acha que é subtrair, se eu subtrair 26 do N, essa divisão fica exata. E essa? E essa não, porque eu tinha que tirar 2. E essa? Essa também não, porque eu tinha que tirar 14. Então, se eu subtrair 26, essa fica exata, mas as outras duas não ficam. O N passa a ser múltiplo de 40, mas não será múltiplo de 16, nem será múltiplo de 28. Vamos ver outra opção? Se eu somar 14 ao N, o resultado passa a ser múltiplo de 40. Se eu somar 14 ao N, o resultado passa a ser múltiplo de 16. Se eu somar 14 ao N, o resultado passa a ser múltiplo de 28. Deu para sacar que com um único procedimento, somar 14 unidades ao N, as três divisões ficam exatas? Então é por aí que eu vou. Então eu vou somar 14 unidades ao N. Então quando eu somar 14 unidades ao N, vai ficar N mais 14. Quando eu dividir por 40, se eu tirei 14 aqui, né? Se eu somei 14 aqui, eu também vou somar 14 aqui. 26 mais 14, 40. Quando eu dividir por 40, vai dar resto zero. E o nosso quociente aumenta de uma unidade. Deu para sacar? Subtrair seriam valores diferentes. Então, com uma única operação, eu não conseguiria resolver os três problemas. No entanto, quando eu somo 14, com uma única operação, eu faço com que as três divisões fiquem exatas. Tranquilo? Então, no segundo caso, na segunda continha, vamos pegar então N e somar, adicionar 14 unidades. Vai ficar N mais 14. Quando eu dividir por 16, era 2. Se eu somei 14 aqui, vou somar 14 aqui. 2 com 14, 16. Quando eu dividir por 16, vai dar resto zero. O meu quociente é y, fica mais 1, né? Porque eu fiquei com mais uma vez 16. Tranquilo? E na terceira continha, eu vou pegar e vou também, procedimento padrão, somar 14 unidades ao N.
Então teremos n mais 14 divididos por 28, o resultado era z, né? Só que como eu somei 14 ao n, 14 vai ser somado ao resto 28, quando eu dividir por 28, dá o resto 0 e mais um z aqui do quociente. E aí, tudo bem? Está tranquilo? Então notem que as três divisões, essas três novas divisões são exatas. Isso quer dizer o quê? Que o n mais 14 é múltiplo de 40, que o n mais 14 é múltiplo de 16 e que o n mais 14 é múltiplo de 28. Ou seja, n mais 14 é ao mesmo tempo múltiplo de 40, de 16 e de 28. É múltiplo dos três, é um múltiplo comum. Então esse n mais 14 é um múltiplo comum de 40, 16 e 28. Só que múltiplos comuns há vários, né? Múltiplos você vai multiplicando. Como o problema quer saber o valor mínimo do n, então eu quero que esse múltiplo comum seja o menor possível, ou seja, o menor múltiplo comum, o MMC. Então basta calcularmos o MMC entre esses números que eu vou descobrir n mais 14. Eu vou chegar até o n, que é a quantidade de figurinhas que eu estou precisando. Tranquilo? E como é que a gente calcula, Ávila, o MMC entre 40, 16 e 28? Cada um siga o seu caminho. Você pode fazer aquela decomposição simultânea, pode fatorar cada um dos números isoladamente, e tem um truquezinho que eu mostrei, uma dica que está lá, quem não assistiu, não perca, né? Uma dica bem legal e divertida para você calcular o MMC de dois ou mais números. Vou colocá-la em prática, né? Você pode voltar e assistir lá a nossa dica de MMC, que é uma maneira rápida e revolucionária, essa você não conhecia, tá? Para calcular o MMC de dois ou mais números. Então, vamos lá? Vamos lembrar aqui como é que nós fazíamos. Então, eu quero o MMC entre 40, 16 e 28. A dica que eu dei te permite calcular o MMC de dois em dois números. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 40 e o 16. Você vai formar uma fraçãozinha. 40 sobre 16. Poderia botar 16 sobre 40, você escolhe. Agora você vai pegar essa fraçãozinha e vai simplificá-la ao máximo. Dá para simplificar por 8 em cima e embaixo, né? 40 dividido por 8 dá 5. 16 dividido por 8 dá 2. O MMC desses dois números é obtido multiplicando por usado. Ou seja, eu posso fazer 40 vezes 2 ou 5 vezes 16. 40 vezes 2 é mais fácil, né? 40 vezes 2, 80. Então, é muito fácil, né? O MMC entre 40 e 16 é 80. Ah, e o 28? Agora eu vou pegar o que eu achei de MMC para esses dois e vou fazer a mesma dica com o 28. Vou montar aqui uma fraçãozinha. 80, 28. Vou simplificar ao máximo. 80 com 28 dá para simplificar no máximo por 4. Vai dar 20. Embaixo vai dar 7. Para saber o MMC final, é só multiplicar cruzado. Posso fazer 28 vezes 20 ou 80 vezes 7. É mais fácil. 80 vezes 7, 560. Pronto. Muito fácil. Este é o MMC entre esses três números. Agora, esse 560 não é o N. Quem é múltiplo dos três não é o N, é o N mais 14. Então, N mais 14 é igual a 560. Então, passa para lá o 14 subtraindo. Eu tiro então que N vai ser 560 menos 14, vai dar 546. Tranquilo? Então foram 546 figurinhas. Tá legal? Agora, cada pacote de figurinha custava R$ 6,40. Ele quer saber qual foi o gasto. Lembrando que cada pacote tinha 6 figurinhas. Se ele teve um total de 546 figurinhas,
Como é que eu faço para saber quantos pacotes ele comprou? Se cada pacote tinha 6 figurinhas, é só pegar isso aqui e dividir por 6. Então, dividindo por 6, 546 dividido por 6 dá 91 pacotes. Então, ele adquiriu 91 pacotes. Cada pacote custava R$ 6,40. Então, para saber o total gasto, vamos multiplicar por R$ 6,40. Teremos um total de R$ 582,40. Esse foi o mínimo gasto para que fossem satisfeitas essas condições. E a opção correta é a letra B. E aí, meus queridos, o que vocês acharam? Essa questão é uma questão muito interessante. Já houve uma questão bem parecida com essa em um vestibular anterior de qualificação da UERJ. E o índice de erro foi muito alto. Então estamos prevenindo para que você não caia nessa armadilha, né? Estamos juntos com você, trazendo sempre o melhor. Não percam o nosso problema 3. Vem coisa boa por aí. Estamos juntos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu!